Eu sou a Luca, psicóloga e radialista, e por aqui a gente une os universos da música, biografia e psicologia. Hoje vamos falar sobre esse mestre, Geddy Lee, do Rush, no Cada Caso, um Caos. Gary Lee nasceu no dia 29 de julho de 53 em Toronto, no Canadá. Ele adotou o nome Geddy por causa do jeito que a mãe pronunciava o nome dele de nascimento, Gary, né? Com aquele sotaque forte, polonês, assim, então era Gary. Aí a história do Geddy Lee foi marcada, inclusive, muito pelas histórias da sua mãe, histórico do passado, né? Os avós foram mortos em campos de concentração, os pais, o Morris e a Mary, se conheceram num campo de concentração em Auschwitz, são sobreviventes do Holocausto que imigraram para o Canadá depois da Segunda Guerra Mundial. A história de sobrevivência dos pais e a cultura judaica tiveram um impacto assim absurdo na formação da personalidade e dos seus valores, né? Essa ideia de não desistir, de resistir, tentar se adequar ao meio, são situações aí que estavam sempre presentes. Entre uma das histórias, né, o pai do Geddy Lee contava que encontrou uma forma meio que de subornar alguns militares para tentarem cuidar minimamente daquela que seria sua futura esposa, dando, por exemplo, alguma coisa para ela colocar nos pés enquanto trabalhava ali, né, forçadamente numa fábrica de munições dentro desse campo aí. Só que não deu muito certo, acabaram por fim separando o casal, mandando para campos diferentes e mais longe um do outro. Depois da libertação, ela, né, e o marido se reencontraram, até então não era marido, né, mas aí eles se casaram, tiveram 3 filhos, e aquilo, rolou uma transmissão intergeracional do trauma, né, bem importante, assim. Filhos de sobreviventes, na maior parte, né, crescem ouvindo histórias de sobrevivência, de perda e resiliência, o que pode, inclusive, moldar, né, a visão de mundo e as respostas emocionais. O Geddy Lee acabou, então, desenvolvendo uma consciência mais profunda, né, dessa fragilidade da vida e da importância da determinação, da perseverança e tal. Não é à toa que ele, né, se manteve aí na mesma banda por quase 50 anos. Mesma esposa também, tá com ela desde os anos 70, assim, super dedicado. E desde moleque sempre teve também esse amor pela música. O pai gostava de música clássica, a mãe curtia mais um som, assim, música popular. E quando ele fez 6 anos, os pais compraram um piano e contrataram uma professora. O Geddy tinha 4 aninhos e ficava embaixo ali de uma mesa analisando todos os movimentos, né, os sons e a batalha da irmã ali com aquele monte de teclas. Quando a professora saía, o Geddy sentava no banquinho e tocava a aula toda, na maior facilidade, assim como se nada. Na escola, passou muito veneno, né? Ele sofreu ofensas antissemitas de colegas da escola, bullying por causa do cabelo comprido, por causa dos óculos ali com as lentes grossona, por causa de espinha no rosto. Nessa época ele foi soprando também do coral da escola e a voz chegava nas notas mais agudas que as meninas do colégio, né? E tome zoação também, né? Chamavam aí de voz de Mickey aspirando gás hélio, por aí vai. Teve um dia que foi assim, o dia pra ele na música, aquele dia que reverberou assim por toda a vida. O vizinho tocava violão, né, e aí colocou o violão pra vender. E o Geddy fala que ele implorou pra mãe comprar, assim, e aí que quando ele colocou as mãos no violão, ele descobriu que ele era muito bom em tirar músicas de ouvido. E ele conta que foi um tipo de despertar, porque finalmente ele encontrava alguma coisa que era realmente bom, assim, no violão foi a virada de chave mesmo. Só que em paralelo, o pior também aconteceu. Nessa idade aí, né, dos 12 anos, o pai do Geddy, então com 45, o Geddy conta que lembra de entrar no quarto e ver a mãe dele gritando, assim, desesperada. O pai, infelizmente, tinha morrido enquanto dormia. A mãe ficou total sem chão, assim como os filhos. Por essa época, o Geddy conheceu um cara que era considerado, assim, uma má companhia, e aí ele começou a fumar maconha junto com esse cara, a ouvir um som e tal. Esse amigo aí era o Alex Lifeson, futuro guitarrista do Rush. A história do Rush, assim, é um negócio impressionante, né? A lendária formação ali, Geddy Lee, Alex Lifeson e o Neil Peart, marcou a história da música com reconhecimento mundial, né? Pela musicalidade ali virtuosa mesmo, pelas letras, pela voz, a habilidade, a técnica, né? Numa pegada visceral ali dos 3 integrantes fora da curva. A mãe do Geddy Lee foi uma das primeiras apoiadoras, inclusive, da banda. Ela era presença, assim, constante nos shows. Quando o primeiro álbum do Rush, inclusive, foi lançado, a mãe do Geddy Lee colou, assim, vários cartazes do Rush na janela da loja lá que ela trabalhava e saiu, assim, divulgando pra geral. Distribuiu álbuns ali pra molecada que queria ter o álbum, mas não tinha dinheiro.
Aliás, ela ficou entre os sobreviventes do Holocausto que viveram mais tempo. Morreu aos 95 anos, em 2021, né, com a memória já bem defasada, e isso foi uma das razões do Geddy Lee começar a escrever sobre a sua vida. Um ano antes, outra perda também gigante, né? O baterista genial Neil Peart morreu aos 67 anos. Dá para fazer um programa dele também, né? E ele conta que lidar com o câncer no cérebro descoberto pelo Neil Peart foi assim super difícil. Em 2016 a banda soube do diagnóstico, mas ele pediu para que não contasse para ninguém, né? O Neil Peart queria deixar isso bem fechado ali. E o Geddy falou que passou por 3 anos e meio assim bem complicados, escondendo a doença, mentindo para os amigos, né? Quando o Neil Peart morreu, passou por uma expansão de sentimentos, né? Ele falou que foi como um rompimento de barragem. Falou que ele e a esposa saíram para andar, né? Por horas assim. E falou que quando você anda, você pode tentar dar sentido a algo. Mas percebeu ali, né? Que dar sentido à morte é uma tarefa infrutífera. Não muito tempo depois, o Alex Lifeson pegou Covid, teve sintomas assim bem graves, ficou internado e, segundo o Lee, quase morreu, assim. O Rush fez o último show, né, em 2015, desde a morte do Neil Peart. O Geddy Lee e o Alex Lifeson se reuniram assim pouquíssimas vezes para tocar. A mais recente, inclusive, aí foi pro tributo do Taylor Hawkins, né, do Foo Fighters, feito pela banda. Para alguém como o Geddy Lee, que a infância assim foi marcada mesmo, né, pela história de sobrevivência dos pais, dos avós, ali a noção de legado e memória tem muita importância, né? A música foi um meio, inclusive, de ancorar ele ali, né, de assegurar ali que certas histórias e lições não iam ser esquecidas e que a luta e a resiliência de gerações anteriores continuassem a ecoar, a influenciar o futuro e tal. Muito disso também, somado à morte do Neil Peart, foi uma força que o Geddy Lee teve ali, né, impulsionou ele a escrever uma autobiografia no ano passado, pela Belas Letras, que é a autobiografia, assim, com, sei lá, quase 600 páginas, e por lá ele fala também sobre algumas paixões dele, tipo coleção de objetos relacionados a beisebol, também é louco do vinho, tem tudo quanto é tipo de vinho, assim, tem uma ralhacada de instrumentos também, adora ficar observando aves, curte fotografar a vida selvagem, falou que joga tênis, que vai pra academia direto, fala que adora fazer caminhadas, né, com a esposa, inclusive. Ele já se descreveu também como um judeu ateu que valoriza a beleza cultural do judaísmo, embora não acredite que ser judeu esteja necessariamente ligado à fé em Deus. O Geddy também tem uma série documental super legal na Paramount Plus e ele fala que quer responder se os baixistas também são humanos. Para chegar a uma resposta, o Lee visitou então assim caras, Chris Novoselic, né, sensacional ali do Nirvana, a Melissa Auf-den-Bauer do Hole, Robert Trujillo, mestre do Metallica, Infectious Groove, Suicidal, enfim, o Les Claypool do Primus, muita coisa legal. Para falar sobre, vamos ver o Alexandre Vatti. Fala aí, Ale, querido. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso Um Caos. Olha só, eu, mero mortal, vou falar hoje aqui sobre o Geddy Lee. Olha só que responsabilidade. Então, ó, primeiro, tadã, não tem como não ser apaixonado por Rush. Se você não gosta de Rush, bom sujeito você não é. Então, vamos lá. É muito difícil falar de um cara que é incrível, que a gente ama e que tem uma vida muito consistente, uma vida cheia de sentido e significado. Então, de tudo que a Luca foi falando, olha só que interessante, né? A história primeiro que vem à tona dos pais dele que sobreviveram ao Holocausto e a importância da gente não esquecer dessas imagens, né? Desse momento terrível, sombrio que nós vivemos, e aí, né, infelizmente a humanidade vivenciou isso, e que isso, né, de uma certa forma, vai moldar, obviamente, as pessoas que sobreviveram e, lógico, né, todas as outras que passaram por esse período. E assim também as próximas gerações, elas vão sofrer, né, e a influência do que a gente chama dos arquétipos na psicologia junguiana, que são os padrões, né, que vão se repetindo para contar para a gente essas histórias, e isso vai acontecendo na vida também do Geddy Lee. Por quê?
como a família, né, vivia muito isso. Vocês viram que a Luca fala, ó, era muito ali falado sobre resiliência, superação e tal. Então isso vai ficando marcado, esse arquétipo, ele não vai embora. Então o cara começa a falar assim, opa, eu tenho que fazer coisas com muito sentido e significado. E aí a jornada dele de individuação, vocês lembram disso? A jornada dele vai ser pautada por esse arquétipo, né, de consistência. E aí o que acontece, né? O cara tem lá o mesmo casamento, com a mesma esposa desde os anos 70, tem uma vida regular, não tem doideiras aqui, né? Que caberiam muito bem nos caos aqui dos casos. E aí você vê que o cara é consistente. E aí eu queria lançar a mão também e falar para todos vocês aqui desse cara aqui, ó, o Viktor Frankl. E ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl foi um psiquiatra e psicólogo, né, que sobreviveu ao Holocausto. E ele conta que a única possibilidade dele sobreviver a tudo isso era tendo um grande sentido para a vida dele, né? E a liberdade da vontade, que é o principal pilar aí da logoterapia, né, que ele criou após ter sobrevivido ao Holocausto. Então é muito interessante que a gente faz uma conexão nessa hora com a jornada de individuação do Jung, e é toda essa jornada de individuação que o Gary Lee vai passando, né, de ter um propósito, de ser resiliente, de ir, né, construindo sempre coisas muito sólidas, para que você tenha o quê? Referência, que as coisas que se perdem quando você está falando de uma guerra são as referências, né, principalmente, né, falando da questão, né, da Segunda Guerra Mundial, onde um tirano quis tirar todas as referências de todos os outros povos e dizer que o povo dele era apenas o que era majoritário e era ali soberano. Então, a importância da gente saber, né, para onde a gente vai, o que a gente quer, e esse sentido precisa estar presente nessa busca. E no Gary Lee, com certeza você vai observar isso em tudo que a Luca foi contando aqui da história de vida do cara, né? E assistam, como a Luca falou, né, o documentário que ele tem na Paramount, que é muito legal, que ele vai falar, os baixistas são humanos também, e aí ele vai visitar os outros baixistas. Meu, tem episódios assim incríveis, com Les Claypool do Primus, assim, e você vai vendo o Gary Lee falando, ele é um cara simples, né? Ele é um cara até introvertido, se a gente olhar, falar da tipologia junguiana também. Então, ó, muito legal a gente poder falar disso. Então, vamos lá, vamos buscar o sentido, vamos lembrar sempre da regência que a gente tem arquetípica, que vem lá do inconsciente coletivo, né? E que rege as nossas vidas, tá bom? É isso aí, galera, valeu! Muito obrigada, Ale, sempre apavorando, valeu muito por somar aqui no Cada Caso um Caos. E você me segue no Insta, Luca89FM, e a gente se vê por aqui semana que vem. Valeu!